Bom, continuando então, a gente viu ali a introdução desse assunto, e agora vamos fazer alguns exercícios aí para exemplificar bem isso que a gente viu, tá? Então no desenho abaixo, o triângulo ABC é isósceles. Opa, ele dá informação interessante aqui, ó. Com base BC. O que quer dizer base BC? Quer dizer que o AC é congruente ao AB. E o BC é aquele lado que não necessariamente é congruente. Determine os valores de x e y. Nota que o x está justamente nos lados, AB e BC, e AC, perdão. E esse lado eu já vi que é congruente a esse. O y está nos ângulos, só que são os ângulos de base, e eu já sei que esse e esse têm que ser congruentes também. Então, eu vou fazer as operações. Gente, quando está assistindo o vídeo e tem exercício, pausa o vídeo, tenta fazer, depois confere, tá bom? Você já fez aí? Então agora vamos conferir. Você já fez o 2 também? Pode fazer tudo. Dá uma pausa aí. Beleza? Vamos lá então. 2x mais 3 igual a x mais 11. Igualei os dois lados. Eu vou tirar esse x daqui, então eu vou precisar subtrair ele. Vou até mudar a cor da caneta aqui, para não ficar vermelho em cima do vermelho ali. Eu vou ter que tirar esse x daqui, eu vou subtrair x, e eu vou ter que tirar o 3 daqui e vou subtrair o 3. Operações inversas, ok, pessoal? Subtrai 3 aqui, subtrai 3 lá. Subtrai x no segundo membro, subtrai x no primeiro também. 2x menos x é x, 11 menos 3 é 8. Eu já tenho a medida do x. Professor, é 8 centímetros, metros ou decímetros? É 8 nada, porque não tem unidade. Não está escrito unidade aqui. Então, é sem unidade. Beleza? E para achar o y, eu vou agora comparar os ângulos. E também, esse ângulo y mais 40 graus é igual a esse ângulo 3y mais 20 graus. São congruentes. Então eu faço essa igualdade aqui. Vou subtrair o y nos dois membros. Aqui vai sobrar 2y. Vou subtrair 20 nos dois membros. Aqui vai sobrar 40 menos 20, 20. E agora, a operação contrária da multiplicação, 2 vezes y, é a divisão. Então eu vou dividir por 2 aqui, vou dividir por 2 aqui. Lógico que 20 dividido por 2 dá 10. E lógico que ficou bem em cima ali ainda meu escrito, né? Eita. Vamos apagar então. Você entendeu que eu dividi por 2 ali. Y igual a 10. E nota que aqui o ângulo ele tem uma unidade, que é a unidade de grau. Então eu uso aqui a unidade de grau. Tá? Ele estabeleceu aqui no meu desenho a unidade de grau. Então eu continuo mantendo a unidade de grau na resposta. Beleza? Vamos para o exercício 2. Determine os valores de x e y na figura abaixo. Só que agora ele não fala dessa figura, se é isósceles, se não é isósceles, se é retângulo, não fala nada. Mas quando ele me dá esse desenho, se eu olho para o triângulo ACD, eu vejo o ângulo x aqui e o ângulo x aqui. Ou seja, o triângulo ACD é isósceles. E isso é garantido para mim. Não que isso vai ser isósceles. Não que isso vai ser aí algo necessário para a resolução, mas é algo que eu posso perceber ali. Tá ok? O que mais que eu posso perceber então aqui? A soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180. Então x mais 30 tem que dar 180. X mais x é 2x. Subtrai aqui o 30, então vai ficar 150. Divide por 2, 150 dividido por 2, x igual a 75. Metade do que ele perguntou eu já sei. Falta o y. Espera lá. Esse x não é o ângulo externo do triângulo BCD no vértice D? Ele é externo, ele está fora do BCD, não está? E ele, então, por definição, não é a soma dos outros dois internos, 20 mais y? Então eu tenho essa informação aqui, ó, que o ângulo CDA, que é o x, tá? Ele vai ser o DBC, que é esse interno y, mais o DCB, que é o interno 20. Então x igual a y mais 20. Eu quero o y, mas eu sei o x. Então basta eu subtrair esse 20 daqui. 75 menos 20, y igual a 55 graus. Muito facinho, né? Vamos para o próximo. Tem mais exercício aí.
Determinar o valor de x no desenho abaixo. Quando você olha para esse desenho, tem muita informação aqui. Você encontra, por exemplo, um ângulo reto aqui ó, no vértice A. Então, DAB. Aqui era uma letra B, acho que eu cortei aqui na hora de fazer a imagem. Tá? DAB é reto. Você tem aqui um ângulo 60. Você pode inclusive falar, opa, pera lá, então aqui também tem outro ângulo de 60, porque eles são opostos pelo vértice, tá bom? Você tem aqui um ângulo de 20, se aqui é reto você poderia calcular esse aqui, né? 20 mais esse tem que dar 90, então você sabe, por exemplo, que aqui tem um ângulo de 70 graus. Você tem aqui um ângulo de 90 aqui fora, opa, mas espera lá, se aqui é 90, aqui é 20, esse pedaço aqui é 70, porque a soma dos três tem que fechar 180 graus. E quando eu faço isso, opa, pera lá, eu fechei aqui um triângulo. E nesse triângulo, a soma dos ângulos internos, 70, 60 e x, tem que dar 180. Então, eu tenho essa continha para resolver. Lógico, 60 mais 70 é 130, 180 menos 130, x igual a 50 graus. Tinha bastante informação, ficou muito fácil o exercício. No desenho abaixo, BD é uma altura relativa ao lado AC. E quando eu digo que ele é altura relativa ao outro lado, essa altura é sempre perpendicular, ok? Ó, ao ângulo de 90 graus aqui. Ó. Então é uma altura relativa ao lado AC. Além disso, BC é congruente a AC. Está aqui representado. Ó. Então esse comprimento todo aqui, vou chamar de x, é igual a esse comprimento todo aqui, x. E aí a pergunta é assim, ó, se ACB, que é esse ângulo que está demarcado aqui, mede 40 graus, qual o valor do ângulo ABD? ABD é esse pedaço aqui. Vou chamar ele de alfa. Veja, esse triângulo ABC não é um triângulo isósceles? O AC é congruente ao BC. Ele é isósceles de base AB. Consequentemente, esse ângulo aqui tem que ser congruente a todo esse ângulo aqui. Então, se aqui for um ângulo beta, aqui também vai ser um ângulo beta. E esse beta mais 40 tem que dar 180. Eu já tinha digitado, eu não sei qual foi a notação que eu usei, pode ser que seja diferente, tá? Então vamos avaliar. Ah, eu chamei os ângulos de x. Então troca. Aqui não é x, o x é no lugar do beta, tá bom? Mas eu poderia estar usando aqui também beta. E aí, ABC, que é esse ângulo aqui de cima, mais BAC, que é esse de baixo, mais ACB, que é o 40, tem que dar 180. Se esse cara é 40 e esses dois são iguais, né, eu tenho dois betas, ou 2x, né, vou colocar o beta aqui no x para você lembrar. 2 betas mais 40 igual a 180, subtrai 40, 140 dividido por 2, beta igual a 70, tá bom? Ah, mas eu ainda não tenho alfa, que é o que eu queria. Opa, mas espera lá, eu tenho um triângulozinho aqui. Eu tenho o triângulo ADB. E esse triângulo ADB, aqui é o D, né? Lá em cima é o B. Ele é reto aqui, então tem 90 graus. E aqui embaixo ele tem o ângulo beta, que eu acabei de calcular, é 70. Então sobrou aqui o alfa, e a soma do alfa com o beta tem que dar 90. Ou a soma do alfa do beta em 90 tem que dar 180. E aí eu chego que o ABD termina como 20 graus. Ok? Então tá aí o ângulo que ele queria calcular. Mas, professor, é só isso de ângulo? Lá, por enquanto sim. E aí no próximo vídeo a gente vai entrar na estrutura chamada de semelhança de triângulos. É bastante importante essa parte de semelhança, porque aqui a gente vai começar a fazer relações entre dois triângulos. Beleza? Então no próximo vídeo a gente continua isso daí.